Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal Vida dos Santos e vamos falar sobre Santo Adriano. Existem dois Santo Adriano, né, na história. Existe o Santo Adriano de Nicomédia, que faleceu em 4 de março de 306, tá? Ele era um guarda do Diocleciano, do imperador Diocleciano, que caçava cristãos. E aí ele pegou 22 cristãos, e nisso que ele capturou esses 22 cristãos, ele levou até o imperador, e nesse momento, né, quando Adriano perguntou-lhes qual a recompensa que esperam receber de Deus, esses católicos, esses cristãos, responderam: nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma frase que é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Ele ficou tão impressionado com a coragem daqueles cristãos que confessou publicamente a sua fé, que ele se converteu no mesmo momento. No mesmo momento ele foi preso e junto com esses cristãos, relatos afirmam que sua esposa Natália foi visitá-lo várias vezes, né? Ela se vestia de homem para poder visitar, porque mulheres não podiam frequentar as prisões naquela época ainda. Então ela se vestia de homem para poder visitar o seu marido, que é Santo Adriano de Nicomédia, e e faziam orações para que ele pudesse entrar no céu. No dia 4 de março, ele foi levado junto com os cristãos. Seus braços e pernas foram quebrados com martelo sobre uma bigorna e sua cabeça decapitada, morrendo nos braços de Natália. Antes de morrer, ele ainda declarou o seu amor a ela e o amor a Cristo. Depois de morto, Adriano e vários outros mártires foram levados para serem queimados. Quando os carrascos começaram a queimar os seus corpos, uma tempestade enorme formou-se e o fogo na fornalha apagou-se. Raios mataram alguns dos carrascos. Natália teve que ser contida para não atirar-se sobre o fogo quando o corpo de Adriano estava sendo queimado. Mais tarde, os cristãos levaram o corpo de Adriano e o sepultaram na periferia de Bizâncio, em Argirópolis. Natália foi viver sozinha, levando consigo uma das mãos de Adriano, que havia recolhido quando morreu. E ela foi depois sepultada também junto com os mártires. Existe um outro Santo Adriano, tá? Que também é considerado aí padroeiro dos guardas, é uma outra história sobre ele, que esse nasceu, na verdade, em 635, aquele lá já foi, lá pelo ano 300. Aqui nós temos uma história de Santo Adriano de 635, tá? Então, como é que foi? Ele nasceu, esse outro Santo Adriano, nasceu no norte da África, foi batizado e recebeu o nome de Adrian. Quando tinha 5 anos de idade, sua família precisou emigrar, fugindo da invasão árabe. Quando os árabes invadiram a África, ele fugiu, se estabeleceu em Nápoles, na Itália. Adriano estudou no convento dos beneditinos e lá ele foi consagrado sacerdote. Adriano estudou a Sagrada Escritura latim e grego, tornou-se professor de teologia, se formou com a morte do bispo da Cantuária na Inglaterra, né, o Papa convida Adriano para sucedê-lo, mas ele alega não estar preparado para o cargo. O Papa então pede para ele indicar alguém. Então ele indica o Teodoro de Tarso, né, que diz aceitar o cargo se Adriano for seu assistente. O Papa consagra Teodoro, bispo da Cantuária, e nomeia Adriano como seu conselheiro e assistente em 668. Durante a viagem para a Inglaterra, tá vendo? Então, por que confunde muito? Porque ele estava na Itália, mas ele fez toda a sua formação na Itália, mas depois ele vai para Inglaterra. E enquanto ele estava indo para a Inglaterra, ele é detido na França, suspeito de estar em missão secreta para o imperador Constantino II. Ele nega, mas só é solto um ano depois, quando os franceses atestam sua integridade sacerdotal. Imagina naquela época a documentação, até ele provar que ele não era a pessoa que estava sendo julgada. Até hoje ainda tem gente que é preso, né, injustamente, imagina naquela época. Adriano viveu na Inglaterra, depois ele chegou na Inglaterra e viveu lá por 39 anos.
Dedicados a servir a igreja, os ingleses o viam como um pastor sábio e piedoso, como um missionário, um instrumento de Deus. Muitos se converteram por causa de seu exemplo de vida evangélica. Santo Adriano, este Santo Adriano da Inglaterra, não lá de Nicomédia, da Itália, Santo Adriano da Inglaterra morreu em 9 de janeiro de 710. Foi enterrado no cemitério do convento. Em 1091, encontraram seu corpo incorrupto e o transladaram para uma cripta da igreja do convento. Ele foi canonizado pela igreja, que o festeja no dia de sua morte. A oração de Santo Adriano em inglês e não o Santo Adriano de Nicomédia, é mais ou menos assim: Deus, Pai de amor, vós que fizestes de vosso filho Adriano mensageiro da boa nova, faça também de nós, anunciadores do Evangelho, sobre a intercessão de Santo Adriano, para que todos conheçam a verdade e se afastem do pecado, que sejamos firmes nas provações e permaneçamos fiéis ao nosso batismo. Amém. Santo Adriano, rogai por nós.